Não é só de estrutura que montamos uma casa. Por isso, hoje a gente vai falar de definições de hidráulica e elétrica de uma casa de campo em estrutura metálica. Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. E como eu já falei aqui no início desse vídeo, vamos hoje falar de definições de elétrica e hidráulica para uma casa de campo em estrutura metálica. Cada etapa da tua casa tem o seu momento de você se concentrar naquilo. E apesar de eu saber que você vai ter profissionais te auxiliando ao longo desse processo de projeto e construção, você, como investidor, sempre estará envolvido no projeto e construção da tua casa. Então, a tua opinião conta. Aliás, eu diria que ela é a mais importante, porque é você que vai usar a tua casa depois. E se tiver algo mal solucionado de elétrica ou hidráulica, é você, como dono da casa, que vai acabar pagando pato, sabe? Por ficar procurando um lugar para carregar um celular e não achar uma tomada, ou por ligar coisas ao mesmo tempo e o disjuntor cair, ou por aquela torneira ficar sem a pressão boa. É você que vai estar pagando pato por tudo isso depois. Por isso que é importante discutir na fase certa essas definições de projeto. As soluções que eu vou trazer hoje não são só minhas, nem só do dono da casa, nem do engenheiro projetista. É um combo dessas pessoas trabalhando juntas. Sim, porque o dono da casa trabalha muito no projeto, tá? Não sei se você sabia, mas você vai ter muito trabalho. Primeiro, houve uma conversa com esses donos, onde eles definiram como que eles queriam a iluminação e a hidráulica. Eles que trouxeram para mim, por exemplo, a informação que eles tinham um poço artesiano. Como é uma casa de campo, gente, eles já tinham um poço artesiano lá no local. E caso você precise de um poço artesiano, esse valor é além do custo da casa, tá? Então, como lá já tinha, a gente não precisou contabilizar no custo total da planilha de custos. A gente vai chegar nela ainda hoje. Eles que me trouxeram, então, essa informação que eles precisavam de um poço artesiano que já existia lá. E desse poço artesiano, eu teria que ir para um reservatório elevado. Caixa d'água. Se você tem dúvida sobre a questão da altura do reservatório elevado, eu fiz uma live aqui no canal só falando disso, tirando dúvidas sobre isso, tá? Então, desse poço, a água vai para esse reservatório elevado e do reservatório elevado vai para os pontos de água. Como lá é um terreno amplo, é um terreno que tem 3 alqueires, 3 hectares, agora eu não me lembro ao certo, mas assim, é amplo ao ponto de eu não precisar me incomodar com o tamanho do terreno para pôr a casa de 100 metros, entendeu? Porque uma área de sítio, né? Uma área de campo. Eles tinham dentro do próprio terreno um morro, e aí a gente propôs a solução de colocar esse reservatório no morro, no meio das árvores. A gente ia ter que elevar ele um pouquinho, mas com isso ele já teria coluna d'água para poder abastecer os pontos de água da casa sem precisar de pressurizador, e a gente não precisaria carregar a casa com o peso do reservatório. Só que essa ideia surgiu porque, dei uma olhadinha aí na imagem da casa, do projeto. Essa ideia surgiu porque não ia ficar bonito, sabe? A gente tentar pôr esse reservatório na casa, porque a nossa ideia é fazer já a estrutura da cobertura com uma laje por cima e o telhado cobrindo. Então, onde que eu vou esconder esse reservatório ou essa caixa d'água? Por conta disso que a gente opinou por deixar lá fora. E saber de que materiais tua casa está sendo feita e em que formato que ela está sendo feita, se ela vai ter forro ou não vai ter forro, se vai ter área técnica ou não vai ter área técnica, é de suma importância para você que vai depois usar a casa, hein? Não deixa isso a critério só do projetista para definir, porque até a gente, quando a gente está projetando, a gente fica meio indeciso e não consegue ponderar um certo e errado, até porque não tem um certo e errado, tem opções. Para cada caminho que a gente olha como projetista, tem um monte de coisa que é vantagem e um monte de coisa que é desvantagem. E aí cabe o cliente, sabe, o dono da casa, vir falar pra gente, não, essa desvantagem aqui pra mim não é uma desvantagem. Agora essa aqui realmente não quero na minha casa. É de você que tem que partir isso. Mas esse projeto, então, primeiro, veio essas definições do dono da casa, dos donos. Depois disso, eu desenhei uma planta básica, mostrando onde é que tem um vaso sanitário, uma pia, um tanque, pontos de elétrica. E aí isso tudo foi pro engenheiro projetista de elétrica e de hidráulica. De lá esse projeto voltou, já teve uma correção, a gente já teve que mexer ali no meio do caminho, e agora eu vou abrir e ver ele com vocês, tipo, como se você estivesse aqui sentadinho do meu lado entendendo como que funciona essa etapa, porque agora eu tô na etapa de listar material para orçar o material dessa etapa da obra. Então o projeto revisado chegou, teoricamente tá tudo certo. Se no meio do caminho eu encontrar alguma coisa que eu não entenda, você vai saber porque eu vou ser bem transparente. E talvez essa minha dúvida ou esse meu obstáculo
obstáculo te ajude, porque às vezes ele vai aparecer no projeto da tua casa também, tá bom? Antes de eu abrir o projeto, você como dono da casa, é importante entender que você vai ter que definir os equipamentos que você vai usar. Se eu tô falando de projeto elétrico, eu tô falando de quanto de energia a concessionária de energia vai disponibilizar no meu padrão, que é aquela caixinha que fica naquele poste, na entrada da minha casa, ou do meu sítio, ou do meu terreno. Para o projetista especificar quanto que essa concessionária vai ter que disponibilizar para tua casa, ele vai fazer uma soma dos equipamentos que você vai usar na tua casa. Não é uma soma direta, tá? Ele vai ter, claro, a forma de calcular e seguindo a norma que ele vai seguir, enfim, mas todos os equipamentos contam para isso. Por isso que é importante você definir os equipamentos que você vai ter na tua casa. Principalmente modelo de chuveiro, porque modelo de chuveiro, gente, vai de 4.000 watts a 8.000 watts. Se bobear, deve ter alguns que passam disso de potência. E é essa potência que é usada na hora dele fazer o cálculo da demanda, tá bom? Então você precisa definir todos os equipamentos, assim como os tipos de torneira e equipamentos hidráulicos, porque alguns equipamentos também exigem uma pressão d'água específica, às vezes maior do que o que você vai ter na tua casa, às vezes menor. Então ele vai ter que pensar se vai necessitar de um pressurizador ou algum outro tipo de equipamento que permita que você consiga usar da forma com que você quer usar. Um exemplo disso é quando você tem, sei lá, por cultura, poder usar o chuveiro num banheiro ao mesmo tempo que alguém tá escovando os dentes ou dando uma descarga. Sei lá, pode ser que você queira isso na tua casa. Você vai ter que informar isso pro projetista, porque senão, quando alguém der a descarga, corre o risco da tua pressão do chuveiro cair e a água ficar muito quente. Ou quando alguém abre a torneira para escovar os dentes, isso também pode acontecer. E tem como isso não acontecer. É só você falar com ele que ele vai dividir, digamos assim, os ramais de água da tua casa para que isso não aconteça, tá bom? Então você vai ter que ter duas informações. Você, junto com o teu arquiteto, quando vocês forem lançar esses pontos na planta. Ou você, se quiser lançar para depois mostrar para ele, tá tranquilo também. Pode, tá? A primeira informação que você precisa ter em relação a esses equipamentos que você quer ter na tua casa não pode faltar. A segunda informação é sobre de que materiais que tua casa é, do que ela é formada. Eu vou apresentar essa casa aqui para você entender do que ela é formada, mas assim, qual que é a estrutura, como que é a fundação, do que é feita a parede, do que é feita a laje. Todas essas pequenas informações de materiais, do que a casa é feita, juntas vão compor as definições dos caminhos para a fiação, para a hidráulica e para o que mais você quiser passar de tubulação pela tua casa. Uma casa, por exemplo, enterrada no subsolo, a forma com que você trata as tubulações de esgoto ou de drenagem é diferente de uma casa elevada, uma casa sobre pilotis, por exemplo. Então, é importante você enxergar o todo da tua casa, não vai ter uma solução certa e uma errada. Vão ter opções e você vai ver se aquilo se adequa melhor à tua casa ou não, tá? Então, ó, esse é o projeto da Casa Rio Negro. Já tem 2 vídeos aqui no canal mostrando esse projeto. É só para lembrar para vocês do que a gente tá falando. Então, ele tem um pequeno embasamento, ó, com um pequeno muro de arrimo para segurar esse pequeno corte no terreno. E esse muro de arrimo vai ser feito com bloco de concreto. Aí a gente tem aqui, ó, o restante da casa, que é uma casa elevada. As portas, aqui uma porta até a viga. Onde que estão as informações? Isso aqui, gente, é um 3D que eu abri para vocês enxergarem bem como a casa vai ser. Mas na hora da gente falar de projeto, de vida real, as informações não estão aqui. As informações aparecem de uma forma mais simples. E um desenho 2D. Vou abrir para vocês verem. Que é aqui, ó. Aqui eu tenho as elevações. Significa que eu tô olhando, pegando essa casa e olhando de todos os lados dela. Essa casa tem 4 lados, então é muito fácil. A gente tem 4 elevações, tá? Essa é a elevação D. Eu tô olhando de frente isso aqui, ó. Eu tô olhando aqui, tá? E aí nesse arquivo que vem as informações do projeto. Eu tenho aqui, ó, acabamento com rufo metálico preto. Tem uma laje pré-moldada. Opa, então isso aqui que a gente tá vendo inclinado, isso aqui é uma laje pré-moldada. Pode ser uma laje protendida? Pode. O que é importante a gente entender que não é uma laje steel deck, então não vai ter aqueles gomos pra gente passar a tubulação. E ela própria já vai ser o acabamento, essa laje protendida ou uma laje pré-moldada. Se ela própria já vai ser o acabamento, eu não consigo embutir nela uma luminária embutida. Então a gente vai ter que estudar a possibilidade ou de luminárias de sobrepor ou de pendentes. Essa informação é muito importante para a etapa elétrica da nossa casa. Olha o que tem aqui, ó, que é uma informação de
em execução. Estão vendo essa linha pontilhada, essa linha pontilhada? Agora que vocês estão vendo porque eu selecionei ela, né? Que ela estava bem discretinha. Essa linha pontilhada é o quê? Projeção de verga treliçada, soldada nos pilares metálicos. É a verga dessa abertura aqui que não foi até em cima, porque aqui é um quarto. Nesse caso, esses clientes não queriam que a abertura fosse até em cima, só na área do jantar mesmo, na área social mesmo. Então essa informação aparece aqui. Parede em alvenaria de bloco cerâmico com acabamento de porcelanato. Então esse desenho de madeira que a gente vê aqui e que a gente vê aqui é um porcelanato. A parede é em bloco cerâmico, em tijolo 6 furos mesmo. O que mais que a gente vê de informação que é importante você conhecer? Esquadria de alumínio em preto, vigas metálicas aqui embaixo, a base para o pilar metálico. Aqui a gente não vê mais muita informação, tem a indicação de um sistema de drenagem que vai aparecer melhor no projeto de hidráulica, porque esse que eu estou mostrando para vocês é o projeto arquitetônico. É o projeto que você vai definir junto com o teu arquiteto. E essas informações todas vão aparecer lá. Então o arquiteto vai perguntar para você, tô colocando esquadria em alumínio preto, ok? Ok, você tem que saber se isso vai fazer sentido para você ou não. Porque não tem certo e errado, né? Tem várias opções de esquadria e todas elas têm vantagens e desvantagens. Aqui é uma vista em corte, olhando a chaminé da lareira. Nesse lugar aqui, ó. Eu vim pra cá e tô olhando aqui, ó. Em corte não, em elevação. Não tô com as árvores na minha frente, né? Tô olhando esse desenho da casa aqui de ladinho. Aqui a gente enxerga o corte no terreno. Ó, o terreno original tava lá atrás, fez um pequeno talude. E aqui embaixo, onde termina o talude, tá a indicação dessa drenagem. A gente enxerga as vergas em projeção aqui também. Aqui você já não vê o revestimento em porcelanato, é só a parede mesmo em bloco cerâmico. Aqui a gente vê bem a inclinação dessa laje, né? Ó, parede em bloco cerâmico 6 furos, a caixa da lareira em bloco cerâmico, prever na fundação, então tem que ter uma fundação para fazer essa parede. Aqui, ó, de acesso a uma escada em concreto com revestimento em deck de madeira. Estão vendo isso aqui? Ó, se eu vier no 3D, vocês vão entender que Vou apagar essa árvore, gente, que ela tá me incomodando. Vou apagar todas as árvores que elas estão me incomodando. Ó, é aquela escada ali, ó, que aqui, nesse projeto, a gente enxerga de madeira, mas na hora da gente conversar com os donos, foi decidido colocar em alvenaria ou concreto para poder ficar mais resistente à umidade, já que ela vai estar em contato direto com a umidade. E esse revestimento em madeira talvez aconteça só no piso e não no espelho desses degraus. Olha essa porta, estão vendo que ela não tem verga em cima? De fora a fora a porta. Vai de viga, da laje à viga. Então, olhando rapidamente já esse projeto, vocês já entenderam a maioria das definições que a gente tem nele. A gente tem uma casa aérea, então eu tenho liberdade embaixo da casa para fazer instalações, certo? Inclusive aqui, ó, eu tenho a altura de 2,10 metros, que é a altura de uma porta. Eu tenho a estrutura em aço, eu tenho as lajes em concreto, tanto essa laje aqui como a de cobertura será em concreto, ou pré-moldada, ou protendida. Eu tenho as paredes em bloco cerâmico, tanto as de fechamento externo, vertical, quanto as divisórias internas, serão todas em bloco cerâmico. Eu tenho as esquadrias em alumínio preto. Com esses materiais, agora a gente vai lançar o lugar das tomadas. Vamos olhar na planta? Ó, bem rapidinho. Tô enxergando o quê? O quarto. Exatamente essa vista aqui, ó. Só que agora eu tô olhando de cima. Vou ver o quarto, o closet, o banheiro do casal, vou ver a área social, vou ver o lavabo, lavanderia, despensa, depósito, tá bom? É isso tudo que a gente vai olhar aqui agora. Só que num desenho mais simples, né? Então, ó, o quarto. E o que são esses pontos aqui? A iluminação que a gente tá prevendo pro quarto. Tem certo e errado? Não tem certo e errado. Depende do que cada um quer. Isso foi o que a gente propôs pra cá. A gente não propôs arandela, por exemplo. Eles vão ter depois abajures nas mesas de apoio da cabeceira. Não vão ter arandelas nem pendentes vindo aqui do ladinho da cama. Podia? Podia. Se fizesse parte das referências deles e eles quisessem. Por isso que é importante você saber como traçar essas definições. Essas luminárias aqui serão de sobrepor. Então, eu tenho 4 luminárias e eu tô dizendo ainda onde que eu quero acender elas. Isso também é uma coisa que você vai definir com o teu arquiteto. A gente, como arquiteto, vai dar uma sugestão, né? Ah, você entrou no cômodo, acenda aqui. Mas você, como usuário, pode também dar a tua opinião sobre como você acha que vai funcionar melhor no teu dia a dia. Então, a gente acende, por exemplo, aqui, ó, esse símbolo aqui, essa bolinha com as letrinhas, cada letrinha diz o nome da luminária, que a dona Edna não pôs aqui, mas deveria ter posto. Então, aqui, ó, eu tenho que acender aqui e aqui, ou outra tecla acende aqui e aqui. Aqui é uma ligação paralelo que a gente diz, ó, porque eu posso acender as lâmpadas por aqui e apagar aqui.
Estão vendo? Quando você quiser sair por essa porta. E como eu falei, essa definição é do dono da casa. Temos arandelas, ó, do lado das portas, pro lado de fora. E assim a gente fez com ponto pra tudo, ó. São 3 pontos pro closet. A gente tem 2 pontos no banheiro. E olha as tomadas, ó. Eu tenho aqui uma tomada baixa. Tenho aqui uma tomada nessa paredinha. O resto tudo virou o quê? Guarda-roupa. Não dá pra pôr tomada. No quarto eu tenho tomadas baixas. A gente tem uma legenda no projeto elétrico. Vou mostrar pra vocês. E cada desenho, ó, tem uma legenda, tá vendo? Então quando eu tenho, por exemplo, esses 2 triângulos, significa que eu tenho uma tomada adulta 220 volts a 0,3 metros do chão. Essa legenda é uma legenda universal? Não, não é. É para esse projeto. Então lá nessa casa, todas as tomadas serão 220, porque o cliente pediu, porque na verdade a entrada de energia lá já é 220. Então não faz sentido eu colocar, como eu faço nos outros projetos, que a gente tem as tomadas 110 e as 220. Nesse caso, todas serão 220. Ó, os pontos de água já aparecem junto aqui com a elétrica. Então aqui eu tenho P5, é o quê? Chuveiro elétrico. P4 é o quê? Vaso sanitário. P3, ducha higiênica. Ó, a altura, como eu girei o projeto, né, ficou as letras de ponta cabeça. Altura especial, 45 centímetros. Altura especial para essa tomada, porque uma tomada que vai atender a ducha higiênica. E as alturas padrões de tomada é 30, 1,20 m, 2,10 m. Mas aqui ela foge do padrão. Então a gente tem que indicar que ela tá fugindo do padrão. Senão na hora de você instalar a ducha higiênica as coisas não vão funcionar. Essa outra aqui também é uma altura especial, H igual a 50. Tomada do misturador elétrico. Então aqui a gente vai ter um misturador elétrico e essa altura aqui é importante ser respeitada porque tem que ficar dentro do móvel. E assim a gente vai indicar todas as tomadas, todos os pontos de energia e todos os pontos de luminária. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Esses 2 trilhos, eles iluminam a sala em frente à lareira. Esse desenho aqui é de uma lareira, estão entendendo? Aqui é uma lareira. E aí em frente a gente tem 2 trilhos com spots. Reparem como, ao invés de eu vir do interruptor e ligar direto no trilho, eu tô vindo do interruptor indo para uma parede e ligando no trilho. Por quê? Porque eu identifiquei, junto com o projetista estrutural, as paredes que não tinham vigas passando em cima, para que eu pudesse utilizar elas como caminho principal para toda a tubulação que quiser atravessar e passar por cima da laje. Você entende? Eu tenho a parede e em cima dela eu tenho a laje. Para a tubulação que quer chegar aqui em cima, eu atravesso por dentro dessa parede para chegar aqui em cima. Se eu tiver aqui no topinho uma viga, eu não posso vir com essa tubulação e furar a viga. Eu até posso, mas eu tenho que pedir autorização pro engenheiro, e aí na hora da execução pode ser que saia alguma coisa errada, e o furo que era para ser no centro da viga sai fora do centro da viga, e aí é um estresse que eu não quero passar. Por isso que eu identifiquei, junto com o projetista estrutural, essa parede aqui, tá vendo que ela tem uma chura laranja? Essa parede e essa aqui são as que eu não tenho viga passando em cima. Elas vão encostar na laje. Então nelas que a gente vai subir a maior parte das tubulações elétricas. Por causa disso que a gente localizou em uma delas o quadro geral. Pensa onde você quer o quadro geral na tua casa. Poderia ser em outra? Poderia, mas ele ia ficar de sobrepor, a gente teria que fazer um nicho. A gente tem aqui um vídeo falando só sobre nichos e shafts, que é uma forma também de passar a tubulação quando você não quer passar por dentro da parede. Você faz pequenas colunas falsas e faz essa tubulação passar. Só que nesse caso aqui a gente quis fugir desses nichos e desses shafts. Por isso que eu tô vindo com essa tubulação por baixo da laje, sobe nessa parede aqui e dela vai por cima para poder encontrar as luminárias. Aqui no lavabo uma iluminação simples, o interruptor vai se conectar com a arandela e com a luminária central. E aqui é a iluminação da lavanderia, da despensa, enfim, todos os pontos foram mencionados, inclusive os pontos externos, inclusive do andar de baixo. A gente já vai lá no andar de baixo. Ó, eu tenho uma rampa, não sei se vocês se lembram, mas essa casa tem uma rampa. Vou lá na rampa. Ó, eu tenho uma rampa em chapa expandida. E essa rampa aqui vai ter iluminação. Aonde? No beiral. Estão vendo esse beiral da casa? Nele que a gente vai colocar a iluminação. Ó, tá aparecendo aqui os pontos de iluminação. Onde que eles acendem? Lá no quarto. Isso é muito importante de você entender como funciona na tua casa, para você não ter pontos que não façam sentido. Você pode olhar para esse projeto e falar, Edna, eu acho que ficaria melhor você acender essas iluminações na cozinha. Tudo bem, você pode ter a sua opinião para tua casa. Tá tranquilo. O projeto, quando você olha um projeto, quando você para e analisa como você tá fazendo agora para tua casa, ele serve mais como inspiração para você entender como as pessoas pensaram e não para copiar. Então, porque não tem certo e errado, né? Depende da escolha de cada um. Descendo essa escada, que é uma escada descoberta, a gente chega aqui, ó, na garagem, que é meia parede. Em
em bloco de concreto, sem revestimento. Então aqui nessa garagem, quando a gente desce a escada, a gente chega na garagem, que é aberta, e ela tem só uma meia parede com bloco de concreto. Então aqui a gente pensou em subir no pilar caixinhas aparentes. Toda a tubulação vai ser aparente na garagem. Vai ser com eletroduto rígido em PVC preto, tá? E aí a gente vai subir na própria estrutura esses eletrodutos para chegarem até a iluminação. E nessa meia parede a gente vai instalar eles aparente para termos tomadas. Também vai ter neles um ponto de água aqui e um ponto de água aqui, ó, pro lado de fora. Gente, ponto de água pro lado de fora da casa é muito importante, tá? Não se esqueça disso. Agora eu vou abrir o projeto elétrico. E já se livre da crença limitante de que você não vai entender nada. Tenho muitas alunas no método que vêm com essa impressão de Ed, não vou ficar boiando. Não vai. É só você se acalmar, entender a casa é tua, você vai entender tudo que tá nela, tá? Os projetistas têm algumas coisas técnicas, mas a maior parte é muito intuitivo. Você vai conseguir entender. Então, se livre desse medo e dessa crença aí que te limita a entender a tua casa. Eu vou aqui então mostrar como que esse projeto chega. Gente, são 3 pranchas, 3 desenhos, tá? Ai, que bom. Abrindo aqui então o projeto elétrico, ele é dividido em 3 pranchas, tá? Nada muito complexo. Essa é a prancha número 1. E ela tem o desenho dos quadros de energia. Tá contando como que serão esses quadros, por onde que vai entrar essa energia na tua casa. Aqui, olhando para o projeto, ó, a energia vai entrar por baixo. É essa parede aqui que vai receber o quadro de energia. Só que, claro, pro lado de dentro da casa. Então, a gente vai vir por baixo, enterrado, e vai entrar aqui, em algum lugar aqui, nessa parede, tá bom? É aqui que ele fala da demanda. Ó, estão vendo? O projetista, ó, rede da concessionária. Ele dividiu em 2 quadros. Quadro geral 1, quadro geral 2. E a entrada de energia, ele está falando que tem que ser 80 amperes. É essa entrada que a gente vai ter que encomendar lá para a concessionária para colocar no padrão. E aqui ele especifica como vão ser esses quadros de energia e ele traz vários detalhes aqui do lado, que aí varia conforme cada projetista. É bem importante você ler todos, tá? Então, ó, eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD. Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado. Os eletrodutos não cotados serão de 25 milímetros. Por aí vai todas as informações do projeto elétrico. Vamos abrir a prancha número 2, que traz realmente esses pontos, ó. Vamos lá pro quarto para vocês verem. Cadê o quarto? É aqui, ó. São as luminárias que a gente colocou e a tubulação ligando ela para cima da laje. Essa tubulação que não aparece, ela tá para cima da laje. Como que eu sei disso? Por causa dessa prancha aqui, ó, que ele fez. Ó, aqui eu tenho a porta do quarto, eu tenho aqui aquela varandinha e eu tenho aqui as arandelas, tudo embutido, tá? Ó, por cima da laje os pontos de elétrica, estão vendo que são 4 pontos de elétrica? Então ele fez essa prancha, que é bem ilustrativa para mostrar, agora foi para o infinito. Então ele fez essa prancha bem ilustrativa para mostrar onde que estão os pontos de elétrica. Mas a parte mais importante aqui, depois que você olhar com calma e tentar entender aonde que estão os teus pontos de energia, e aí eu sei, ó, todas essas informações aqui são técnicas, falam de circuitos, quais circuitos estão passando em qual eletroduto, todos eles estão saindo daqui, ó, tá vendo? Aqui é o quadro geral de energia. São informações mais técnicas que você não vai ter domínio e que o instalador, para ele, vai ser importante. Para agora, você vai precisar pegar isso aqui, ó, que é a lista de material. Essa lista de material você vai ter que passar para um Excel para você conseguir orçar com os teus fornecedores. Essa é uma parte muito importante, nossa, de qualquer projeto que você for fazer. Seja um projeto de reforma, um projeto de festa de aniversário e principalmente um projeto de casa. É isso que faz com que você fique dentro do previsto. Você se organizar, ter um método para você conseguir se organizar e executar a tua casa. Agora que você entendeu os pontos que esse projetista trouxe, eu vou te mostrar que ele nos deu uma planilha. E na planilha dele, eu passei ela um por um, item por item, pro Excel, para poder organizar isso e orçar com os fornecedores, pra gente saber quanto que vai custar essas etapas. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Oh, to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas.
Para que serve toda essa informação? Para você entender o jeito errado de fazer essa etapa na tua casa e não cometer esses erros, tá? O que é o jeito errado? Primeira coisa que envolve o jeito errado de você fazer esse projeto para tua casa: não se envolver com as definições nem com os equipamentos que você vai usar. 2. Não organizar as informações do projeto para você orçar no mercado. 3. Comprar fiação ou tubo sem nota fiscal. Não faça isso. Senão depois, se sobrar ou algo assim, você não pode trocar. E se der problema, você não tem garantia. 4. Não contratar mão de obra para executar esse projeto, que a parte tá lindo no papel e aí você contrata qualquer pessoa para executar. Não faça isso. E 5. Alterar itens na obra. Mudar coisas na hora de executar e não na etapa de projeto, que é a hora certa. Se você não cometer nenhum desses erros, gente, olha, tenho certeza que a parte elétrica e hidráulica da tua casa vai funcionar super bem. Então é isso. Agora é só você pegar aí o rascunho, o croquis, a planta da tua casa, começar a marcar onde que você vai ter luminária, onde que você vai ter tomada, levar pro teu arquiteto e validar as tuas ideias, tá bom? Caso você tenha dúvida, comenta nesse vídeo aqui. Obrigada por ter assistido. A gente se vê quinta que tem live. Até!